todos e bem-vindos à Web Talk do EC sobre a importância da inteligência artificial para a transição digital e energética dos edifícios. Para nos explicar de que forma a aposta em inteligência artificial contribui para o sucesso das empresas, tenho comigo Márcia Pereira, CEO da Bandora Systems, Miguel Martins, Sustainable Investment Partner na Grosvenor, e Miguel Agostinho, CEO da Associação Portuguesa de Facility Management. Para começar, e acho que podemos ir já aqui ao cerne desta Web Talk, pergunto-lhe, Márcia, de que forma é que a inteligência artificial pode ajudar na transição digital e energética dos edifícios e, consequentemente, das empresas? Bom, muito obrigada por esta oportunidade e por estar aqui com o ECO. Eu sou engenheira mecânica na área de eficiência energética nos edifícios, e o que é certo é que 40% de toda a energia produzida no mundo é consumida nos edifícios e cerca de metade nos sistemas de ar-condicionado, aquilo que vulgarmente chamamos de AVAC. Embora sabendo que os edifícios são o setor mais fortemente sensorizado, ou posso dizer iotizado, aliás, chegando até àquilo que nós chamamos os smart buildings, não é? De facto não conseguem resolver o problema. E porquê? Porque estes edifícios, ainda assim, necessitam de uma forte dependência, têm uma forte dependência de supervisão humana do gestor do edifício. E podemos perceber que não é a sua função, e o Miguel Agostinho, melhor até para detalhar esta situação, não é a sua função estar sentado a olhar para um computador e fazer alterações de configuração destes mesmos sistemas de smart buildings. E é por isso é que precisam de apoio à tomada de decisão, porque estes edifícios geram a cada 5 minutos, 15 minutos, 5 segundos, quantidades massivas de energia e que pode ajudar a melhorar substancialmente a performance energética dos edifícios. E, portanto, com recurso à tecnologia da inteligência artificial, é possível, sim, analisar esta quantidade massiva de dados, correlacionar e apoiar o gestor do edifício na tomada de decisão, para assim melhorar as condições de conforto dos edifícios e, naturalmente, reduzir a dispendiosa fatura energética dos edifícios. E, Miguel Martins, quais é que são, então, as vantagens competitivas que as empresas, agora falando aqui no caso das empresas que apostam em inteligência artificial, têm? Apesar, atenção, de sabermos que existem aqui riscos, pergunto-lhe, será que estes riscos acabam por ficarem relativamente para baixo quando comparados com as vantagens que esta aposta pode trazer? Helena, primeiro que tudo, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Direto à sua pergunta, a Márcia já nos deu alguns dados sobre, pronto, quando falamos de smart building, sobre o que é que estamos a falar, sobre a dimensão do mercado que existe, não é? Quando nós falamos em sustentabilidade, nós tentamos sempre ir além do que é o proveito ou do que é o capital financeiro, mas eu aqui, para complementar as estatísticas que a Márcia deu, eu gostaria de tirar mais algumas, que inclusive é de um relatório que já saiu este ano, em 2022, e que foi criado pela Global Smart Meetings Industry Report, nomeadamente o Report a Link. E o que o relatório diz é que em 2020, a nível global, nós estamos a falar de uma oportunidade de negócio. Quando falamos em smart buildings, estamos a falar de uma oportunidade, ou melhor, estamos a falar de um mercado que atingiu 63 bilhões de dólares em 2020 e que está previsto atingir os 115 bilhões de dólares em 2026. Então estamos a falar de um mercado imenso, que é a grande oportunidade que existe, não é? Mas eu gostaria de ir um pouco além disto quando nós falamos de oportunidades nesta área. A Helena referiu, e com razão, existem alguns riscos.
E eu acho que faz parte da natureza humana nós preocuparmos mais com os riscos ou com os negativos do que com os positivos. Eu tento fazer o oposto. Então, em termos de oportunidades, e depois depois de lhe ter dado estes números, a grande oportunidade é que estes edifícios, os edifícios, hoje em dia são cidades, geram uma quantidade enorme de dados que podem ser utilizados, como a Márcia disse, para otimizar a eficiência e a sustentabilidade desses mesmos edifícios, não é? E é aqui que entra a componente de inteligência artificial. Porque quando nós trazemos a IA para a equação, nós automaticamente estamos a trazer uma capacidade acrescida e muito maior de processar as grandes quantidades de dados que são criadas, que são geradas nestes edifícios, não é? Então, esse processamento é um processamento muito mais rápido e muito mais eficiente. Eu gosto de falar por exemplos. Eu aqui há uns anos atrás estive a trabalhar no Dubai a criar um índice de bem-estar para a cidade, mas muito focado nos edifícios. E, obviamente, estamos a falar de edifícios com uma dimensão muito grande, muito maior e muito diferente daquela que nós vimos, por exemplo, em Portugal, não é? Mas eu lembro-me, quando visitei o centro informático de um dos edifícios, eu pensava que estava na NASA para assistir ao lançamento de um foguetão qualquer, não é? Então, é quase humanamente possível nós trabalharmos de forma eficiente, a não ser que tenhamos uma equipa enorme, este tipo de dados. Então, isto é claramente uma das grandes vantagens da aplicação da inteligência artificial aos edifícios. A outra, e também é um ponto que a Márcia já referiu, não deveremos ser nós, enquanto utilizadores dos edifícios, que estamos sentados a controlar tudo, ou se queremos a luz um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, fazer o dimming ou não, a temperatura do edifício. Então, a inteligência artificial não só trata estes dados de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que nós o poderíamos fazer, mas também reduz o tempo na tomada de decisão e, obviamente, por causa destas duas variáveis, também reduz a margem de erro que pode ser aplicada a uma decisão destas, não é? E eu diria que, por último, tem a ver com as poupanças resultantes da introdução da inteligência artificial. E aqui não estou só a falar de poupanças em termos de, por exemplo, em termos de consumo de energia, em termos de, por exemplo, mudança de filtros em ares condicionados. Não estou só a falar disso, eu também estou a falar, e eu sei que isto pode ser visto como um ponto negativo, não é? Mas eu também estou a falar aqui das poupanças resultantes pela substituição de capital humano por um algoritmo. Eu sei que isto também pode ser visto como um risco, porque um dos grandes problemas quando se fala de inteligência artificial é qual é que é o impacto que isto vai ter na força de trabalho, mas neste caso nós também o devemos olhar como sendo uma oportunidade, não é? E o fator humano nunca vai ser completamente descontado. Não é? Porque, pelo menos por enquanto, se há uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem, é criatividade. Isso cabe-nos a nós. Por enquanto, ainda é algo que nós já temos para nós. Não é? Então, é um pouco aquela questão de nós podemos olhar para o copo meio cheio, mas neste caso, eu acho que desde que exista uma estratégia de implementação de inteligência artificial dentro de edifícios, nós deveremos olhar, até mesmo de um ponto de vista de criação de trabalho, para a inteligência artificial como uma oportunidade. Se superam ou não, se as vantagens superam ou não, mais uma vez depende como é que nós olhamos para o que é tecnologia, não é? Para mim, e eu acho que isto é extremamente importante e nós constantemente esquecemos disto, para mim, uma aplicação tecnológica não é nem um problema nem é uma solução. É uma ferramenta, e é uma ferramenta que nós disponibilizamos, ok? Agora, essa ferramenta, quando utilizada, na minha opinião, deve ser sempre utilizada para resolver problemas humanos, criando soluções que são focadas no ser humano. Okay? A verdade é que esta aposta em sustentabilidade nos edifícios e não só, tem vindo a crescer
E até um recente estudo da BCG revelou que este progresso que temos vindo a assistir nos últimos anos advém de uma ação competitiva desencadeada por uma única empresa que acaba por influenciar as restantes a darem o mesmo passo, também por pressão, ou seja, por se sentirem pressionadas de verem alguém que está a dar esse passo e elas então também sentem que o têm de dar. E nesse sentido, Miguel Agostinho, pergunto-lhe por isso se considera que as empresas que tomam esta iniciativa têm noção da repercussão que podem ter no mercado. Há esta consciência ou não? Muito bem. Bem, primeiro, obrigado pelo convite e obrigado por essa pergunta tão interessante. Bem, eu diria que tradicionalmente as empresas competem por cota de mercado e, portanto, é normal que no seu core business elas procurem essa disrupção, esse breakthrough que as leve para a frente do pelotão. Portanto, há depois um movimento daquelas que ficam para trás, para apanhar. Portanto, normalmente o mercado vai evoluindo assim. No âmbito da gestão dos imóveis, aquilo que nós costumamos chamar facility management, usando outro anglicismo, e também dos serviços que são oferecidos dentro dos imóveis aos seus ocupantes ou aos utentes do edifício, é também uma vantagem competitiva, portanto, porque torna a empresa que está a usar ou a explorar o edifício, torna-a mais eficiente, torna mais eficaz, aliás, até a torna mais atrativa para os seus recursos ou para os seus clientes, mas aquilo que se desejaria seria mais uma aliança entre os vários atores no mercado, pois este desperdício ou esta falta de eficiência na gestão dos espaços não só prejudica as empresas individualmente, mas depois, de uma forma agregada e macroeconómica, prejudica a eficiência do próprio país. Portanto, faria sentido que aqui, mais do que uma competição, mais do que usar a inovação para alavancar, procurar uma vantagem competitiva que dê vantagem a uma organização, seria mais desejável que a competição não fosse entre empresas, mas que fosse uma competição entre empresas e os desafios climáticos e societários com que nós nos deparamos hoje em dia e que neste momento o outlook é para que eles se agravem, não é? Mas, portanto, isto pode ser uma visão um pouco romântica ou simplista, mas pelo menos na nossa perspectiva, é aquilo que achamos que é a situação neste momento. Mas indo ao ponto da sua questão, quando me diz, mas será que as pessoas têm noção da repercussão que isto tem e, portanto, conseguem trabalhar em prol disso? Bem, aqui o grande problema de arrancar esta inovação também na gestão dos imóveis é a falta de visibilidade que isto depois tem. Ou seja, a eficiência nas áreas de suporte é algo que é difícil de comunicar e é difícil de mostrar como uma vantagem competitiva da empresa. Eu penso que talvez uma das formas em que isso se tem conseguido colmatar é através do uso das certificações de eficiência energética, que demonstram uma menor pegada dessas organizações que estão certificadas, ou agora também nas certificações mais orientadas para a qualidade de vida dos ocupantes. Agora, é ineficiente em termos de tempo e também ineficiente em termos financeiros. Nós temos que constantemente certificar ou recertificar tudo aquilo que fazemos para que isso ganhe visibilidade e para que as próprias organizações que disso beneficiem puxem esses projetos para o topo das suas prioridades. Eu diria que, e respondendo à sua questão, existe algum ceticismo, não só em relação ao benefício interno, mas também a como esse benefício pode ser comunicado para o público e trazido como vantagem competitiva. Espero ter respondido. Sim. Márcia, o Miguel tocou aqui num ponto que realmente foi impulsionador desta aposta em sustentabilidade, que são os efeitos climáticos.
Mas pergunto-lhe, sente que além das alterações climáticas terem sido então impulsionadoras desta tendência crescente, a pandemia também acabou por pressionar as empresas que ainda não deram este passo a dá-lo quanto antes? Sente que houve esta pressão principalmente durante e ainda estamos nela, portanto, durante e após o início da pandemia? Bom, só uma nota, isto já mais a título da Vandora, sendo uma empresa que se dedica à gestão de energia dos edifícios de serviços. Vou dizer que em março do ano de 2020, não no ano passado, mas de 2020, panicámos um bocadinho, carregámos ali no botão de pânico, porque de repente os edifícios de serviços estavam vazios, toda a gente, ou quase toda a gente, estava em trabalho de remoto e os gestores dos edifícios, o Facility Manager, nem queriam lá ouvir falar de inteligência artificial e de eficiência energética, até porque a Direção-Geral de Saúde, também de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, dava quase numa base semanal novas orientações para os sistemas de ar-condicionado, ou está tudo ligado, ou está tudo desligado. Portanto, as questões de eficiência energética ficaram ali um bocadinho, digamos, em stand-by. O que é certo é que, após aquele primeiro confinamento, o que aconteceu foi que os gestores dos edifícios perceberam que tinham aqui realmente um grande problema, porque com os seus edifícios vazios ou com uma ocupação parcial, o consumo energético praticamente se manteve. E isso, de facto, é porque algo está muito errado nos edifícios e portanto, a pandemia trouxe-nos também aqui esta grande oportunidade. Portanto, diretamente, o consumo energético, pelo facto de se manter o mesmo, expôs, de facto, que os nossos edifícios têm um grande problema. Bom, evidentemente que a pandemia também, indiretamente também, ajudou a impulsionar o mercado da aplicação da inteligência artificial à gestão de energia, na medida em que contribuiu, para além de outros fatores, para o aumento galopante da tarifa de energia. Temos casos de clientes em que, face a 2021 e agora este ano, 2022, tiveram um aumento de 4 vezes mais na tarifa de energia nos seus contratos e, portanto, isso é muito preocupante e portanto, esse problema, essa situação do aumento da tarifa energética trouxe uma vez mais à discussão outras formas de gerir a energia e, portanto, nada melhor como dar aqui o passo seguinte, ou seja, o mundo atualmente já é smart, mas no futuro será intelligent, sem dúvida. E falando aqui também nesse futuro que no fundo acaba por ser uma consequência direta desta aposta maior em inteligência artificial, nomeadamente a mudança nos modelos de negócio, ou seja, se há uma aposta maior em inteligência artificial, é inevitável que os próprios modelos de negócio acabem por mudar. E nesse sentido, pergunto-lhe, Miguel Martins, quais é que são as principais mudanças que se observaram no mercado, fruto desta aposta, e que mais-valias é que trazem? Certo. Obrigado, Helena. Eu aqui vou começar novamente com um número, porque eu acho que é importante. A Márcia referiu logo no início a percentagem de emissões que vêm de edifícios e de cidades, não é? Uma das coisas que nós não sabemos após pandemia é se este êxodo de áreas menos urbanas para áreas urbanas vai continuar. O Miguel falou há pouco, e inclusive foi antes de nós começarmos a falar, de que ele já há muito tempo que trabalha remotamente. As pessoas hoje em dia sabem trabalhar remotamente e nem todas estão a olhar de forma favorável a possibilidade de voltar a um ambiente de trabalho.
não é? Pelo menos a 100%, 5 dias por semana. Mas o que nós também sabemos em termos de edifícios, e isto é reforçando um pouco a mensagem da Márcia, é que se nós olharmos para cidades como Londres, Nova Iorque e Tóquio, aproximadamente 74 a 76% das emissões vêm de edifícios. Okay? O outro dado que nós temos, particularmente um dado para o espaço da União Europeia, é que até 2030, ou seja, daqui a 8 anos, nós temos que reduzir as emissões dos edifícios. Okay? Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, essas emissões geradas por edifícios aumentaram. Então, nós estamos aqui numa situação em que temos as emissões a aumentar e temos 8 anos para reduzir 30%. Isto vai implicar essa tal necessidade de fazer uma mudança na forma como nós olhamos para modelos de negócio. E aqui eu vejo duas grandes componentes que eu acho que têm que ser trabalhadas. Uma delas é, nós temos falado em dados e a inteligência artificial, para ser aplicada de uma forma eficiente, precisa tratar estes dados. Mas mais do que tratar estes dados, aquilo que nós precisamos, em termos de se algumas das decisões vão ser nossas, obviamente há decisões que não têm que ser nossas, mas aquelas que têm que ser nossas, o que nós precisamos é que esses dados sejam trabalhados em informação para depois virar conhecimento e eventualmente sabedoria, não é? Então, uma das questões que a tecnologia está a ser completamente disruptiva tem a ver exatamente isto, tem a ver exatamente com isto, com o tratamento de dados, porque na realidade nós não sabemos necessariamente pôr um preço nos dados. E a razão por que não o sabemos fazer tem a ver com o facto de todos os nossos modelos de negócio têm uma componente quase exclusiva em medir o que é o capital económico ou financeiro. E nós temos que avançar para o ponto seguinte. Nós temos que avançar para a nova geração de modelos de negócios seguintes, em que nós começamos a trabalhar dados que têm a ver com o capital natural e que têm a ver com o capital humano. Esses dados, na maior parte dos casos, graças à tecnologia, nós já os temos. Okay? Agora, como eu referi há pouco, quando nós falamos de inteligência artificial, temos que perceber que a inteligência artificial, pelo menos nesta fase, ainda não tem criatividade. Okay? Então, estes dados existem, mas não são necessariamente trabalhados porque nós não incluímos o trabalho destes dados nos algoritmos que nós fornecemos para os sistemas que montamos. Então, eu acho que as duas grandes alterações que nós vemos, que eu vejo em termos de modelos de negócio, uma está relacionada com o tratar dados que nós já temos, mas que não tratamos, e por outro lado temos que ter uma visão muito mais holística do que é uma empresa rentável. E uma empresa rentável, se nós trouxermos aqueles conceitos mais alargados de sustentabilidade, não é uma empresa que é exclusivamente rentável de um ponto de vista económico ou financeiro. Okay? É uma empresa que é consciente dos impactos que tem, sejam eles negativos ou positivos, na parte ambiental e na parte social. E aqui, só para terminar, eu gostaria de referir que uma das coisas que o Covid nos trouxe, que o Covid-19 nos trouxe, foi que muitas vezes, eu tive em várias palestras, em várias reuniões em que falávamos de edifícios inteligentes e cidades inteligentes, e a conversa muitas das vezes era só a nível de emissões. E eu não estou a dizer que isto não é importante, é importantíssimo. Okay? Mas nós temos que dar esse passo adicional e o Covid obrigou-nos a fazer isso. Nós começamos a trabalhar, a falar também de edifícios que sejam confortáveis e de edifícios que sejam saudáveis. Okay? Ultimamente o que eu tenho lido e o que eu tenho visto é muito uma conversa à volta de edifícios saudáveis. E o que liga com estas novas variáveis que eu referi. E eu disse-lhe antes que eu gosto de falar por exemplos. Mesmo se nós olharmos exclusivamente para a componente ambiental e para a componente de emissões, eu lembro-me, por exemplo, de um exemplo do que aconteceu em Toronto. Obviamente, estamos a falar do Canadá, estamos a falar de temperaturas muito mais extremas do que aquelas que nós temos em Portugal, e houve uma iniciativa para os grandes edifícios no downtown, na Baixa de Toronto, de se tornarem o mais eficientes possíveis. E aquilo que aconteceu foi quase um problema, porque os edifícios tornaram-se tão eficientes de um ponto de vista energético
que nos telhados desses edifícios, como não havia nenhum desperdício ou muito pouco desperdício de energia, começaram-se a formar estalactites nos tetos que depois se partiam, caíam de 80, 90 andares de altura e criaram problemas para os pedestres que passavam nos passeios por baixo desses edifícios. Não é? Então, nós, por um lado, temos que fazer um melhor tratamento dos dados que temos que ser muito mais inclusive nos dados que temos, para começar a trabalhar o tipo de variáveis que nós não trabalhamos, mas que também são muito importantes, mas sempre tendo em linha de conta que as soluções não podem focar exclusivamente na questão de emissões e na questão ambiental, mas também têm que se focar na componente humana, em termos de tornar esses edifícios confortáveis, mas também edifícios saudáveis, isto se nós quisermos efetivamente trazer as pessoas de volta para os ambientes de trabalho. E Miguel Agostinho, enquanto CEO da APFM, consegue perceber dentro do mercado nacional se a tendência nesta aposta e nesta preocupação em edifícios sustentáveis, e pegando aqui na expressão do Miguel também, saudáveis, se esta aposta também é uma realidade nas empresas portuguesas ou continua a observar-se mais lá fora? Certo. Bem, eu queria aproveitar já para dizer que o Miguel Pereira já Facility Manager honorário, depois daquilo que ele disse ainda agora, e portanto, muito bem a questão de termos um triplo bottom line, não nos podemos olhar só para as questões financeiras e de que os espaços têm que ser sítios onde o bem-estar é uma das principais preocupações. Portanto, obrigado, Miguel. Foi que se calhar ficava mal ser eu a dizer isto, porque estava a falar em causa própria, assim ainda bem que isto já ficou despachado. Relativamente à questão que me coloca agora, bem, aquilo que nós vemos, eu poderia chamar-lhe digamos que é uma receptividade conservadora. E o que é que isto quer dizer? Bem, quer dizer que à medida que haja casos e evidências de aplicação, nós vemos que as empresas cliente aceitam fazer os pilotos e as implementações que são propostas pelos fornecedores de serviços ou de tecnologia. Mas todo este movimento é ainda muito alicerçado do lado da oferta. Portanto, vemos o lado da procura a ser mais tímido em fazê-lo, a ser mais tímido em tomar iniciativa e em pedir este tipo de soluções. Mas também devo dizer que existem boas razões para que isso aconteça. E existem duas muito importantes que são a nível da gestão do risco e do compliance. Portanto, muitas das eficiências em termos de inteligência artificial nos espaços advêm, por exemplo, se conseguir saber quem está neste momento e quem estará no momento seguinte, não é? Com base nos hábitos das pessoas, hábitos esses nós vamos compreendendo à medida que vamos agregando os dados históricos. Ora, isto é logo um despertar para os departamentos jurídicos e para os departamentos de compliance, que ficam receosos de que podem vir a ter potenciais problemas com a ACT ou com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, existem muitos pilotos que não são expandidos para soluções generalizadas, porque a partir do momento em que o façam, vão ter muita visibilidade e há receio que essa exposição que advém da maior visibilidade possa se traduzir num risco, nomeadamente num risco de compliance. E para além disso, e para não me alongar muito, nem para estar agora aqui a trazer muita areia para a engrenagem, existem também as questões relacionadas com hacking. Portanto, o hacking é já um risco para a segurança das organizações a partir do momento em que temos as portas dos edifícios abertas, entre aspas, não é? Para a internet, mas quando introduzimos uma camada de inteligência artificial, acontece que os inputs que essa inteligência artificial vai receber podem ser manipulados para tentar forçar o sistema autónomo a fazer algo que não é suposto, algo que naturalmente será do interesse do hacker ou de alguém que queira prejudicar a organização ou alguém dentro dela. E, portanto, esse é outro risco. Portanto, tudo isto faz com que esta transição seja algo que é vista do lado da procura com algum conservadorismo. E, portanto, aquilo que é essencial é que se
divulguem entre as comunidades de profissionais e de especialistas das várias especialidades os casos que são bem implementados e a forma como eles estão a funcionar, para que não só se espalhem as boas práticas, mas também se espalhe algum eu diria que algum trust, como diz o Miguel Pereira, portanto, que haja esse capital de confiança nas soluções, uma confiança que é conseguida à base de aplicar as boas práticas e, eventualmente, até aplicar certificações, como a ISO 27001, de segurança da informação. Mas acredito que, então, esse movimento e essa comunicação e esse trabalho colaborativo permitirá que, então, do lado da procura haja mais trust e a procura também ser um motor que peça ao lado da oferta mais soluções e até soluções um pouco mais avançadas e mais na crista da onda, na medida em que se começa a ver que o risco está parametrizado e está controlado. E Márcia, o Miguel Agostinho falou aqui desta resistência das empresas a esta mudança e nesse sentido pergunto-lhe se considera que as empresas que não derem este passo vão acabar por perder o seu lugar no mercado. Bom, na minha opinião, sem dúvida, ou seja, obviamente que não estamos a falar de agora, não é? Mas a médio e longo prazo isso acabará por acontecer. Aliás, não só na gestão dos edifícios, como é o caso da Bandora, mas temos outras soluções que aplicam a inteligência artificial que são realmente bastante úteis e temos até, nomeadamente no mercado português, outras startups na área da corrupção, da fraude bancária, na área de traduções online, na área de retalho autónomo, ou seja, são exemplos de formas de aplicação da inteligência artificial a tarefas que são monótonas, rotineiras e que realmente não tiram partido do potencial das pessoas, do fator humano. E, portanto, é aqui realmente que a inteligência artificial tem o seu grande elemento capacitador ou capacitante das empresas. Portanto, permite substituir os recursos humanos, como referi, nessas tarefas repetitivas, consegue também resolver problemas complexos na otimização de processos, mesmo com quantidades muito grandes de dados e de informação não estruturada e sem qualquer correlação aparente, e de uma forma mais rápida e eficaz, com muito menor erro e maximizando o potencial dos atuais sistemas de IoT, de internet das coisas. Portanto, acho realmente que as empresas que não adotarem esta nova tecnologia realmente vão perder o seu lugar no mercado, porque em relação às restantes vão sendo cada vez mais lentas face às outras e portanto, com menor capacidade de adaptação face a novas situações que ocorram. Posso até dar o exemplo que na pandemia o facto de cada vez mais os ocupantes, os colaboradores optarem por modelos híbridos na questão do modo laboral, traz realmente aqui uma grande imprevisibilidade na gestão dos edifícios e é aí, sem dúvida, que a tecnologia e a inteligência artificial pode ajudar a resolver esse problema, pode ajudar
a adaptar os edifícios, o seu modo de funcionamento, realmente de uma base diária a estas flutuações na ocupação. Isto a título de exemplo. Penso que respondi à sua questão. Sim, Márcia. E continuando aqui ainda neste tema da resistência à mudança por parte das empresas, a verdade é que isto pode ter várias razões. O Miguel Agostinho já deu aqui algumas delas, mas parece-me que ainda podemos falar aqui de outra razão que leva a que algumas empresas realmente fiquem mais reticentes, na aposta em inteligência artificial, nomeadamente, o facto de associarem que será necessário um grande gasto financeiro para fazerem essa aposta e sentirem que não têm recursos para isso. No entanto, a verdade é que existem alguns fundos de apoio para estas empresas, como o PRR, por exemplo, mas além disso ainda existem entidades, como as vossas, que acabam por contribuir nesse sentido. E por isso mesmo eu gostaria de ouvir cada um de vocês sobre este assunto, perceber o tipo de apoios que têm neste sentido, o tipo de ajudas que conseguem facilitar. E começo mesmo pelo Miguel Martins. Pergunto-lhe, Miguel, se nos consegue dar alguns exemplos de apoios financeiros fornecidos, de apoios financeiros, peço desculpa, não, de apoios fornecidos pela Grosvenor. Certo. Obrigado, Helena. Olha, se não se importa, eu vou voltar um pouco atrás àquilo que acabou de dizer da resistência à mudança. Eu acho que o exemplo mais acabado que nós temos da resistência à mudança é o que está a acontecer com as mudanças climáticas. Nós sabemos há décadas que isto é um problema que existe, que isto é um problema que tem que ser trabalhado, mas nós, como seres humanos, também temos muito esta capacidade de que quando somos deparados com um problema que nós achamos que não conseguimos resolver, de ter um bocado a estratégia da avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra, não é? E pensar que depois as coisas se vão resolver só por si, não é? Quando não vão. Mas em relação à sua pergunta mais concreta sobre o que nós fazemos na Grosvenor, nós temos um fundo que é o nosso principal fundo, que é o Sustainable Innovation Fund, que é um fundo 100% ESG. Inclusive, eu penso que não estou errado, mas quando nós tivemos a autorização da CMVM para começar a trabalhar este fundo, não só a fazer o fundraising, mas também a fazer investimentos, na altura, isto foi em novembro de 2021, novembro de 2020, nós, na altura, penso que eu não estou errado em dizer que éramos o único fundo em Portugal que era 100% ESG. Okay? Nós temos várias verticais que nós trabalhamos em termos de setores de atividade, mas um dos grandes e principais setores que nós trabalhamos é o da transição energética. Okay? Então, o que nós fazemos com potenciais investees, e eu vou deixar os investidores para depois, os investidores do nosso fundo para depois, mas o que nós fazemos quando nós trabalhamos com os nossos investees é nós, obviamente, temos uma lista de setores que são os setores excluídos, mas estes são, aqueles normais que nenhuma empresa ou nenhuma empresa de investimento deveria sequer considerar investir nesses setores, não é? Mas esses setores à parte, a política que nós temos é uma política inclusiva. Ou seja, quando nós começamos a trabalhar com uma companhia, começamos os primeiros contactos com uma companhia ou com uma empresa, o que nós tentamos perceber é se existe ou não uma estratégia de sustentabilidade já dentro da empresa, se já existe um Environmental and Social Management System. Se não existir, isso não quer dizer que nós não estamos interessados em trabalhar com essa empresa. Muitas vezes até pelo contrário. Nós até preferimos que assim seja, porque nós aí prestamos algum serviço de assessoria em trabalhar diretamente com estas empresas a montar estes sistemas ambientais e sociais. Não é? E isto para nós é extremamente importante e faz parte do ADN da nossa empresa, porque nós não fazemos isto porque achamos que, está na moda e é algo que tem que ser feito.
Nós fazemos isto porque liga um pouco com a pergunta que fez anteriormente à Márcia. Nós fazemos isto porque nós não é que acreditamos, nós sabemos que empresas que não entram em conta com este tipo de variáveis são empresas que vão perder competitividade. Okay? E elas não só vão perder competitividade porque passam a ter uma estrutura de custos mais elevada do que eventualmente uma outra empresa que o faz, mas também por uma questão complementar. Okay? Porque nós estamos a chegar, e na minha opinião, estamos a chegar um pouco tarde, e aqui eu peço desculpa porque eu não sei, eu vou fazer uma tradução direta e não sei se isto funciona em português como funciona em inglês, mas na minha opinião, nós estamos a entrar no tempo em que acabou-se a época das cenouras e começou a época do chicote. Não é? E eu acho que nós chegamos a isto um pouco tarde demais, porque nós efetivamente estamos a chegar a uma situação em que as barreiras planetárias, a maior parte, mais de 50% das 9 barreiras planetárias já foram ultrapassadas e nós efetivamente estamos com um problema muito grave em mãos e é um problema que não tem que ser resolvido daqui a 1, 2 ou 3 anos. Não é? Nós sabemos que estamos a chegar muito próximo de entrarmos numa situação quase irreversível em termos de mudanças climáticas. Então, o que nós fazemos com os potenciais investees da Grosvenor é trabalhar com eles no dia a dia. Muitas vezes tudo isto começa por um awareness raising, porque eu acho que nós nunca tivemos um potencial investee que quando nós falávamos em sustentabilidade não sabia o que era. Aquilo que era menos claro era a aplicabilidade da sustentabilidade no dia a dia. Nós temos muitos clientes que nos perguntam, ou potenciais investis que nos perguntam o que é que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós queremos trabalhar os ODS, mas não sabemos como. Okay? Então, muito do trabalho que nós fazemos é exatamente esse. Agora, também referiu outra coisa, Helena, que é verdade e não vale a pena mentir. É que, em alguns casos, edifícios inteligentes implicam um gasto elevado. Principalmente em países como países europeus, que fazem a remodelação de edifícios que são edifícios muito antigos, que foram construídos quando nós não pensávamos neste tipo de variáveis, não é? Então, quando nós falamos em edifícios inteligentes, nós temos que desmistificar um pouco que não é só trazer um sensor ou um equipamento melhor. Em alguns casos, isso implica mudar a estrutura completa do edifício. E isso pode ser caro. Okay? Então, é exatamente aqui que nós estamos, enquanto Grosvenor, para não só fazer essa capacitação dos nossos investis, se for o caso, porque em alguns casos não é, em alguns casos eles sabem mais sobre estes temas do que nós sabemos, mas também conseguir encontrar os fundos e os incentivos que existem no mercado, seja em Portugal, seja no espaço europeu, seja lá fora, e canalizar esses fundos para este tipo de investimentos, com o objetivo final de tornar estas empresas mais competitivas e mais resilientes para um futuro que, de acordo com aquilo que nós sabemos hoje em dia, não vai ser necessariamente um futuro fácil. E na APFM, o que é que têm feito neste âmbito, Miguel Agostinho? Bem, no nosso âmbito, e eu penso que nós aqui estamos um pouco à parte das questões de financiamento, não, obviamente dependendo e o Miguel Martins falou aqui, quando são edifícios, nomeadamente edifícios mais antigos, o investimento para os tornar smart ou até para os tornar energeticamente mais eficientes é maior. Mas nós não acreditamos que seja aqui por uma questão de financiamento, pelo menos, ou seja, compreendemos que para as empresas que produzem a tecnologia, o acesso a investimento e capital de risco ajuda a que realmente elas possam fazer o desenvolvimento e possam fazer os breakthroughs tecnológicos que são necessários, mas do lado dos ocupantes existe também uma questão de escala e, portanto, empresas de maior dimensão conseguem, por esse efeito, ter retornos mais rápidos nos investimentos que fazem e gerar cash para ir remunerando o capital que é alocado ao investimento. Naturalmente, as empresas de menor dimensão terão alguma dificuldade, mas também, normalmente, empresas de menor dimensão não são as detentoras dos imóveis.
Portanto, creio que em termos de ocupantes mais pequenos, até as linhas de crédito bonificado que existem e os projetos que existem de apoio ao aumento da eficiência energética com base em fundos comunitários podem dar alguma ajuda, e eu penso que têm conseguido fazer o seu trabalho nesse sentido. Agora, o nosso esforço como Associação Portuguesa de Facility Management, e como já tinha dito anteriormente, é mais na divulgação das boas práticas, daquilo que é feito, e com essa colaboração evitarmos projetos que corram mal, e portanto, é esta comunidade que se entreajuda, partilhando informação, partilhando também receios e dúvidas, fazer com que estes projetos seja de sensorização ou de integração da inteligência artificial nos edifícios, e também de outras coisas, mesmo que não tenham a ver com a inteligência artificial, que promovam uma maior eficiência energética dos edifícios e promovam também uma maior qualidade de ocupação pelas pessoas que lá trabalham ou que o utilizam, produzam o máximo benefício. E, portanto, eu consigo ter projetos com o mesmo objetivo, mas que no caminho para atingir o objetivo, alguns desperdiçaram bastante mais tempo e bastante mais dinheiro, e, portanto, o nosso trabalho é mais utilizar a comunicação para que esses projetos sejam mais eficientes e não haja esse desperdício, e até no limite evitar que esses projetos falhem. Tem sido essa a nossa atividade, e é esse, pelo menos para já, o nosso enfoque. Márcia, a Bandora também tem tido umas iniciativas relacionadas com financiamento, e pedia-lhe se nos podia também falar aqui, neste âmbito, um bocadinho delas. Ok, muito bem. Bom, relativamente ao PRR, e também pegando naquilo que o Miguel J. Martins referiu, à questão do parque de edifícios europeu ser bastante envelhecido, ou seja, exigir aqui processos de adaptação. Queria só dar aqui uma nota que há um aviso a correr atualmente no âmbito do PRR para a reabilitação urbana do parque de edifícios, mas na administração pública central, em que os projetos, e temos conhecimento disso, que os projetos que estão a ser candidatados são ainda projetos que solicitam financiamento e apoio para mudança de janelas, para mudança de revestimento, ou seja, não só estão a trabalhar, a modificar o envelope do edifício, mas também os seus equipamentos, ou seja, aqui o retrofit por equipamentos mais eficientes, mas depois também a componente de Internet of Things, ou seja, de sensorização, e depois também a componente de software de gestão de energia. Ou seja, isto são candidaturas que de alguma forma acompanham uma geração tecnológica, ou várias gerações tecnológicas numa só candidatura. Mas não só na administração central, mas sabemos também que está para breve na administração local e também no setor privado. E, de facto, esta é uma excelente oportunidade para estas empresas, embora saibando que este tipo de investimentos têm depois o retorno económico, e são viáveis economicamente devido à poupança, à redução da sua tarifa de energia, da sua fatura de energia, mas estas oportunidades são importantíssimas para realmente promover esta mudança de comportamentos, esta alteração e a adoção de metodologias ou a adoção de tecnologias que promovam a sustentabilidade. Para além desta oportunidade, digamos, que para nós está mais orientada para uma parte comercial, também temos depois, no âmbito também do PRR, relativamente às agendas mobilizadoras,
e isto, enfim, já é do domínio público, que a Bandora está envolvida num grande consórcio nacional com entidades do setor privado relevantes, entidades também do nosso tecido científico, para desenvolver uma solução de aplicação da inteligência artificial e também de outras componentes mais eficientes, mas ao segmento residencial. Aliás, já foi aprovada a nossa manifestação de interesse e fomos então convidados para a apresentação da proposta detalhada, que é a segunda fase. Para além disso, para além de tudo isso, claro que empresas como a Bandora, enfim, startups, monetizam, enfim, no caso da Bandora, monetizam as suas soluções, o seu software, com base numa subscrição, num software as a service. Ou seja, isto é importantíssimo porque permite uma rápida escalabilidade, permite também uma maior rapidez na tomada da decisão para a aquisição, mas, por outro lado, também exige um enorme trabalho por trás, de back-end. Ou seja, exige um enorme esforço, um enorme investimento em inovação, no desenvolvimento tecnológico em contínuo e, consequentemente, também em recursos altamente qualificados. Por isso é que é tão importante empresas de capital de risco que possam realmente alavancar este tipo de empresas, como é o caso da Grosvenor, para que possam realmente disponibilizar, dar tempo para fazer este desenvolvimento, que é para apresentarem soluções de facto inovadoras, disruptivas e promover o produto nacional e podê-lo exportar e permitir uma maior expansão internacional. Mas, ao mesmo tempo que é importante informar sobre as oportunidades, também é importante que haja investidores dispostos a contribuir para isto. E por isso mesmo pergunto-lhe, Miguel Martins, quais é que são as estratégias que devem ser usadas para atrair investidores? Certo. Então, Helena, eu diria que o nosso trabalho agora está um pouco mais facilitado do que estava há uns 5, 10 anos atrás. Okay? Há 5, 10 anos atrás, quando nós falávamos com potenciais investidores, nós tínhamos que efetivamente começar desde o início e explicar sustentabilidade, depois entrar dentro dos verticais ambiental, social e todos os outros, não é? Muitos deles, em termos do corporate governance, já sabiam o que era, mas nós tínhamos que fazer o trabalho todo do início. Não é o caso neste momento. Então, as 3 grandes estratégias que nós utilizamos quando falamos com potenciais investidores, portanto, nós claramente vendemos logo o nosso fundo ou os nossos fundos, porque vamos ter um segundo aprovado em breve, também 100% sustentável, mas a nossa postura é sempre de começar por dizer isso. Okay? Se nós tivermos um potencial investidor que não veja sustentabilidade como o futuro de fazer negócio, então o fit não é perfeito connosco. Não é? E depois aí nós temos 3 grandes estratégias. Uma delas é de awareness raising, porque os investidores até podem saber que sustentabilidade é importante, mas depois não conhecem todas as variáveis. Então temos essa estratégia de awareness raising. Utilizamos também, e é extremamente importante, a questão da desmistificação de um conjunto de variáveis. Por exemplo, quando nós tocamos na área da tecnologia e mais em específico na área de inteligência artificial, há muito que desmistificar, porque, pronto, existe um pouco aquela sensação de que um dia vai entrar o Terminator pelo escritório e vai matar os empregados todos porque não precisam de nós, não é? Então, pronto, há que desmistificar um pouco isto. E a terceira é a quantificação.
Porque tudo isto é quantificável. Em alguns casos, nós ainda não temos as fórmulas certas para os quantificar. Era um pouco aquilo que eu referi há pouco, em termos de nós temos que começar a trabalhar as variáveis ambientais e sociais e começar a quantificá-las. Nós temos capacidade para o fazer, só não temos, investido o nosso tempo em fazê-lo, mas isto é extremamente importante porque, repare, só de um ponto de vista de smart buildings e de eficiência energética dentro de cidades, se nós dissermos que em 2030 nós temos que reduzir a nossa pegada ecológica e que isto se aplica quase diretamente a edifícios, quer dizer, é um pouco um no-brainer, não é? Algo tem que ser feito e tem que ser feito com urgência, não é? Então, as nossas estratégias são muito trabalhar no awareness raising, na desmistificação, mas também criar um business case que mostra sem razão nenhuma para dúvida de que isto efetivamente não só é uma estratégia de futuro, mas é uma estratégia de sucesso também. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu não referi há pouco. Do lado dos investees, eu foquei-me muito em termos do end user para este tipo de tecnologias, mas eu também queria referir que, não só do nosso lado, mas dos investees com quem nós falamos, empresas como a Bandora, eu espero que a Márcia não se importe que eu utilize esta palavra, são empresas muito apetecíveis. Okay? Porque muitas destas empresas sabem que têm que fazer alguma coisa e não o sabem fazer. Então, se conseguirem ter uma parceria com uma empresa que já trabalha estas variáveis, isto é algo que elas veem de forma muito positiva. E é algo que nós vemos também de forma muito positiva, porque para nós, empresas como a Bandora são agentes de mudança nesta questão ambiental, social, no que liga a edifícios inteligentes ou não, e no que liga, portanto, a trabalhar grandes cidades, não é? Uma outra questão que eu também gostava de referir e que tem a ver com toda a questão da desmistificação é voltar um pouco ao que o Miguel Agostinho referiu há pouco. O Miguel referiu o hacking. Isto é uma componente extremamente importante, que tem que ser extremamente bem trabalhada, mas que toca em muias áreas em que nós às vezes não pensamos. E há duas grandes áreas, portanto, uma delas, obviamente, e foi que foi referida pelo Miguel, é a questão da segurança, não é? Eu lembro-me, por exemplo, aqui há uns anos atrás, eu não sei se esta notícia chegou a Portugal, mas há uns anos atrás, houve um hospital em Tóquio que quase foi hacked, o que seria um problema enorme se este hospital tivesse sido hacked, porque muitos dos pacientes que estavam nas alas que estavam informatizadas recebiam os medicamentos via intravenosa, controlada centralmente por um algoritmo de inteligência artificial. Okay? Então, se este sistema fosse hacked, obviamente, quem fizesse o hacking do sistema podia matar alguns dos pacientes, não é? Então, temos toda a questão da segurança, que toca muito no ser humano, não é? Mas depois também temos uma outra questão que para mim é tão importante quanto, que é a questão da privacidade. Não só da privacidade de dados, mas obviamente da privacidade de todos nós. Então, muito do trabalho, para finalizar a resposta à sua pergunta, muito do trabalho que nós fazemos tem muito a ver com toda esta educação, mas também pôr um número no business case de investir neste tipo de projetos. Nós estamos mesmo a chegar aqui ao final da nossa Web Talk e por isso mesmo a minha última pergunta será sobre o futuro. Falando aqui num futuro próximo, Miguel Agostinho, pergunto-lhe se, apesar da resistência à mudança da qual já falamos durante esta Web Talk, pergunto-lhe se considera que num futuro próximo as cidades já estarão compostas maioritariamente por edifícios verdes ou ainda falta mesmo muito para lá chegar? Ok, essa é uma boa, é mais uma boa questão. Eu penso que a própria definição de verde é work in progress, não é? Porque já se passou do zero energia para o net zero, não é? Que significa um balanço zero, para o near zero. Primeiro falava-se do balanço zero ser genericamente em termos de todo o balanço energético, agora fala-se do balanço ser zero nas energias não renováveis. E agora penso que o último desenvolvimento são as comunidades de energia, onde eu penso que já se compreendeu que os edifícios
como peças, provavelmente não conseguem ser zero, mas esse balanço tem que ser conseguido através de uma comunidade, portanto, um conjunto de edifícios, uma parte de uma cidade, uma vila, o que for. Mas, portanto, será essa rede de múltiplos edifícios que poderá, então, ser verde. E eu penso que, então, esse será o caminho, não é? Portanto, aglomerados, podemos chamar verdes, mas que vão ser compostos por edifícios que, na sua individualidade, serão mais ou menos verdes. E isso também em função do propósito de cada edifício. Por exemplo, se para ser eficiente, uma das coisas que normalmente se cortam são as redundâncias, ora, então não podemos ter um hospital que seja totalmente verde, não é? Porque eu tenho de ter um hospital com redundâncias. Não posso ter um bloco de operações com ventilação ou iluminação natural, não é? Agora, por outro lado, um edifício de escritórios até pode estar sem energia durante 2 ou 3 horas, porque as pessoas têm a própria energia nos seus portáteis, não é? E se tiverem acesso 4 ou 5G, têm acesso aos servidores que estão na cloud. E quando quiserem subir ou descer, vão pelas escadas em vez de irem pelo elevador. Isto, obviamente, é uma caricatura, mas é preciso compreender que cada edifício tem o seu propósito e, portanto, no balanço energético, eu também não posso tratar todos da mesma forma e, portanto, aquilo que nós procuramos atingir é um balanço zero entre todos estes edifícios ou todas estas componentes de uma cidade ou de uma comunidade e que têm funções diferentes e até, nomeadamente, umas mais críticas do que outras. E, portanto, como estamos com pouco tempo, e também receando acabar com uma nota menos positiva, é que talvez o que nós temos de fazer, mais do que avançar para cidades verdes, é avançar para cidades resilientes, pois a rapidez, ou neste caso a falta de rapidez, com que estamos a alterar o nosso comportamento, mas que não será suficiente para evitar alguns desastres climáticos, entretanto, aconteçam ou se tornem um pouco mais graves. E, portanto, eu penso que aqui a tónica, neste momento, tendo uma componente green, eu acho que fundamentalmente aquilo que nós temos de estar a desenhar e a assegurar que existe são cidades ou comunidades resilientes. Muito obrigada, Miguel. Obrigada também ao Miguel Martins e à Márcia. Chegamos assim ao fim da nossa conversa sobre a importância da inteligência artificial para a transição digital e energética dos edifícios. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e até à próxima.